Sexta-feira 13 é um dos filmes de terror slasher mais famosos de todos os tempos, que rendeu uma franquia de 12 filmes, contando com um crossover entre Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. E por isso, no vídeo de hoje, vamos trazer um por trás das câmeras desse filme. Afinal, como Sexta-feira 13, mesmo com um baixíssimo orçamento, se tornou um dos filmes mais famosos do cinema, qual a verdadeira história por trás desse filme? Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! No acampamento Crystal Lake, conhecido por inúmeras lendas, um grupo de jovens decide reabrir o local, fechado há anos após uma série de tragédias misteriosas. Ignorando os avisos locais, eles começam os preparativos para a temporada de verão, mas, à medida que a noite vai chegando, eles se veem sendo caçados impiedosamente por uma figura sólida e enigmática. Com a violência se intensificando, vários segredos do acampamento são descobertos e os jovens lutam desesperadamente para sobreviver ao terror sem rosto que os espreita nas sombras. Sexta-feira 13 é um filme com um orçamento muito baixo, mas que mesmo assim conseguiu surpreender a maioria das pessoas que o assistiram. Esse filme, claro, não é o pioneiro do slasher, pois como sabemos, já haviam sido lançados antigamente outros filmes como Massacre da Serra Elétrica e Halloween, que inclusive já até fizemos um vídeo sobre esse filme. Mas bem, Sexta-feira 13 foi responsável por alavancar o slasher com certeza. Desde o lançamento desse longa-metragem, dá pra dizer que foi um filme que marcou época, gerando uma franquia, mesmo que desastrosa, que trouxe diversas influências para o cinema, sendo responsável de certa forma com a ajuda de outros filmes para desenhar e estabelecer a era slasher no cinema. E por ser um filme de baixo orçamento, é claro que o diretor teve diversas limitações, mas ainda assim conseguiu trazer uma história até mesmo convincente. A atmosfera que é criada nesse filme, as primeiras cenas, despertam uma curiosidade de quem está assistindo, e a trilha sonora enigmática, misteriosa, deixa o filme de certa forma um pouco melhor. É um filme que traz adrenalina, com algumas cenas bem diferentes. Quanto ao Jason, dando um panorama geral pela franquia toda, já que ele não é o vilão do primeiro filme, é um vilão genérico, mas que mesmo assim se tornou um ícone da cultura pop por suas características únicas, como a máscara principalmente. Mas obviamente que por ser um filme que marcou época, não significa que ele seja necessariamente bom. Sexta-feira 13 de 1980 é um filme bem mais ou menos, e que conforme avança, a sua trama fica cada vez mais previsível. Já dava pra saber o que iria acontecer, e o filme não tem em si cenas muito bem produzidas. O longa-metragem traz bastante adrenalina, mas não sabe aproveitar muito bem isso, porque existem diversas cenas aleatórias, somente sangue e terror desnecessários. Não há muitas inovações em si, e as mortes dos personagens não são nem um pouco trabalhadas. Já os personagens desse filme não são nem um pouco desenvolvidos, tanto que quando algum deles morre, não é uma cena em si que traz um grande impacto, não são personagens que ficaram muito conhecidos, que marcaram o cinema. O filme só se salva também pela reviravolta do final, com a mãe de Jason, que traz até mesmo um terceiro ato um pouco melhor do que os outros. Então, Sexta-feira 13 é um filme que marcou época, mas que é um slasher genérico e previsível. Mesmo que o filme trouxe diversas influências que tenham uma história tensa e energética, podemos dizer, ela é um tanto como previsível e não é um filme com muitos diferenciais na época. Mas afinal, como esse filme foi produzido, como o longa-metragem com orçamento de apenas $500 mil conseguiu fazer tanto sucesso assim? A história desse filme é realmente bem louca. Tudo começou com um homem chamado Sean Cunningham, que era gestor de palco na Broadway e queria mudar de emprego. Então um amigo sugeriu para ele fazer filme, mas ele não sabia de nada, nunca viu uma câmera na vida. Mas como ele morava em Nova York, ele aprendeu sozinho, criando um documentário estranho chamado A Arte do Casamento, e surpreendentemente deu certo. Depois fez outro que se chamava Juntos, com a ajuda de Wes Craven. Sim, o homem que iria dirigir futuramente A Hora do Pesadelo.
Para a distribuição desse filme, eles contaram com a ajuda de George Mensur, que escolheu os filmes para entrar em cartaz na Square Theatres, tendo cinemas para drive-ins e filmes adultos, ou seja, filmes violentos e de terror. Mas ele disse que o filme Juntos poderia entrar em cartaz em qualquer cinema, arrecadando cerca de $1 milhão, seu primeiro sucesso. Então Cunningham e Craven fizeram outros trabalhos juntos, como Last House on the Left, que mesmo não tendo o mesmo sucesso que Juntos, teve certa notoriedade. A partir daí, Cunningham decidiu tomar um caminho diferente, fazendo filmes voltados ao esporte, como Many Orphans e Here Come the Tigers, mas acabou não dando muito certo. Foi então que sua atenção voltou para Hollywood, em que duas pessoas, Irving Yablans e John Carpenter, estavam ganhando certa fama por um filme bem diferente. Sim, estou falando de Halloween. Desse jeito, ele pediu ajuda para Irving e disse que queria fazer um filme de terror chamado Sexta-feira 13, já que o nome chamava bastante atenção, mas Irving recusou porque ele não queria fazer outro filme de terror, então ele estava sozinho. Cunningham, dessa maneira, decidiu postar uma propaganda sobre o filme, dizendo que era o mais assustador de todos os tempos. Foi aí que Mensur reapareceu querendo ajudar na produção do longa-metragem com o amigo rico Philip Scuderi, que já havia ajudado no filme Here Come the Tigers. Ele disse que iria financiar 25% do filme e Sean aceitou. Agora ele iria se concentrar em outras partes, como por exemplo o roteiro. Ele chamou o roteirista dos filmes de esporte que não deram certo, Victor Miller. Então ele disse que nunca havia feito filmes de terror, mas obviamente que eles iriam dar um jeito. Victor assistiu Halloween e usou grande parte do filme como inspiração no roteiro. Ele disse que era necessário começar com um mal que aconteceu antes do início do filme, que nem em Halloween. Além disso, vários adolescentes, longe de autoridades, sim, o mesmo que em Halloween, e por fim, mataram por um, igualzinho Halloween. Mas eles tinham que ter um diferencial do filme de John Carpenter, algo que não foi utilizado, sim, sangue, e por isso eles buscaram inspiração nos filmes de George Romero, diretor de A Noite dos Mortos-Vivos. Então, Tom Savini, que trabalhou nos efeitos visuais de O Despertar dos Mortos, foi responsável pelos efeitos de Sexta-feira 13. Mas é claro que Tom não queria deixar que nem os efeitos do seu outro filme, ele queria deixar algo mais realista, que parecesse um sangue mais real. Enquanto isso, Sean foi procurar o elenco, Robbie Morgan para Annie, Janine Taylor como Marcy, Kevin Bacon como Jack, Harry Crosby como Bill, Larry Bartram como Brenda e Adrian King como Alice. Já Betsy Palmer foi escolhida para interpretar a mãe de Jason, uma pessoa que todos achariam que fosse uma personagem inocente e que assinou o papel somente para comprar um carro. Com o elenco escalado, todos pensaram que o filme seria um fracasso, mas mesmo assim continuaram. Sean Cunningham foi atrás do restante da equipe, como Virginia Field, a diretora de arte. Para ela, tinham que criar um lugar seguro, aconchegante e acolhedor, para deixar o filme ainda mais assustador com o que aconteceria depois. Uma curiosidade é que ela usou o vermelho em várias partes do filme, como forma de sinalizar perigo iminente. Ela começou a fazer diversos outros detalhes até o momento em que Sean quase desistiu do projeto. Sim, Scuderi agora queria financiar todo o projeto, e isso colocaria um limite nos lucros do filme. Então, quase tudo foi por água abaixo. Mas, depois de pensar muito, Sean aceitou a proposta de Phil e agora continuaram o filme. Quanto ao roteiro de Victor Miller, já estava, entre aspas, pronto, porque quase não havia uma história nem personagem, só cenas de tensão e morte, algo que foi relevante na maneira que o filme foi filmado. A partir disso, o filme começou a ser gravado. Como o filme não tinha um roteiro em si pronto, o diretor inventou diversas cenas na hora, e o que os atores achavam melhor, eles faziam. Quanto às mortes, eles utilizavam manequins e látex para deixar mais fácil e também para parecer mais real. Eles utilizaram até mesmo um extintor de incêndio para parecer que o sangue estava sendo jorrado, muito doido. Chegando no final do filme, utilizaram um dublê para a última morte, a da mãe de Jason, e seria o último momento com efeitos visuais. Decidiram fazer a cena da morte primeiro e utilizaram palitos de dente para prenderem a cabeça falsa, e um dos próprios produtores atuou na cena. Depois disso, fizeram as cenas de luta e as
as filmagens acabaram. Já o final seria mais tradicional, a moça finalmente descansando após fugir daquele local, mas, surpreendentemente, Scuderi, que não tinha dado nenhuma ideia até agora, apareceu para dizer que o final deveria ser mais chocante. E foi assim que o final foi realizado. Jason reapareceu e o final traria uma ideia de franquia de filmes, que pelo menos na minha opinião, né, deveria ter acabado ali ou ter uma continuação melhor, né? Agora restava Cunningham saber como editar um filme. Quanto à trilha sonora, Harry Manfredini ficou encarregado. E outra curiosidade é que ela só apareceria quando o assassino estivesse presente, e quando não, seria apenas silêncio. Então, eles terminaram os últimos detalhes, e o filme já estava pronto para ser estreado. O filme foi lançado em todo o país em 1000 cinemas, diferente de Halloween. Eles pensavam que ia ser uma estreia boa, por volta de 50 cinemas, mas a estreia foi logo nacional. O longa-metragem estreou em 9 de maio de 1980 e gerou muitas críticas, mas mesmo assim o público curtiu, arrecadando cerca de 5,8 milhões de dólares no primeiro fim de semana, 10 vezes mais que o filme investiu, e arrecadando no total quase 60 milhões de dólares, e se consagrando como um dos filmes de terror com maior sucesso de bilheteria mundial. E esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe o like, inscreva-se no canal, aperte o sininho e também compartilhe o vídeo. Isso mesmo, Ricardo, Sexta-feira 13 com certeza é um filme que marcou época, com uma franquia de 12 filmes e que influenciou bastante no cinema. Se você quiser ver a história de outro filme, os bastidores, como ele foi feito, deixa aí nos comentários. Então, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!